Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Filosofia para Todos. Eu me chamo Lucas Feitosa, sou acadêmico de Filosofia da Universidade Estadual do Amapá, a UEA. No vídeo de hoje, pessoal, apresentarei um pouco mais a respeito da filosofia do cinismo, mais especificadamente o cinismo de Diógenes, muito conhecido como Diógenes o Cão. E para entendermos mais um pouco sobre o pensamento de Diógenes, sobre o pensamento do cinismo, contextualizarei um pouco mais sobre os eventos que levaram ao surgimento dessa escola tão importante que foi no período grego. E para entender, pessoal, esse pensamento, é necessário entender que a filosofia do cinismo é uma filosofia helenística, que foi uma filosofia difundida durante o Império Macedônio, que era governada por Filipe II, que era pai de Alexandre Magno, popularmente conhecido como Alexandre o Grande. E durante esse governo de Filipe II, Aristóteles, que era um dos filósofos muito importantes daquela época, foi chamado pelo rei, por Filipe II, para ser professor de Alexandre o Grande. Filipe II então chama Aristóteles, que era um filósofo clássico, para ser mentor do seu filho Alexandre. Durante a sua juventude, Alexandre o Grande estaria ali aprendendo sobre a filosofia de Aristóteles, sobre os pensamentos de Aristóteles. Porém, ao assumir o reinado, Alexandre o Grande, ele quebra ali um pouco sobre o pensamento de Aristóteles, sobre aquela ideia do homem da polis, sobre o grego, sobre o homem grego. E nesse sentido passaria então a existir um novo tipo de homem. Deixaria de ser o homem grego, o homem da polis, e passaria a ser o homem do mundo. Com esse fenômeno, surge então a necessidade de novas explicações para essa nova ordem social. E é nesse contexto, pessoal, que surgem as escolas helênicas. É nesse contexto que surgem essas diversas correntes filosóficas. Citarei 4. A primeira é o epicurismo, a segunda é o estoicismo, a terceira o ceticismo e, por fim, o cinismo, que é o tema da aula de hoje, pessoal. Mas o que seria o cinismo, pessoal? O cinismo é filosofia prática que foi inspirada na ética de Aristóteles. Aristóteles diria então que o fim último do ser humano seria a felicidade, que em grego seria a eudaimonia. O cinismo, pessoal, vem do termo grego kínicos, que é uma palavra derivada de kion, que é um termo grego que significa cão. O cinismo, pessoal, é uma corrente filosófica fundada por Antístenes, que foi mentor de Diógenes. E os principais pensadores, além de Diógenes, também temos a Hipárquia, que foi um dos principais personagens ali que estariam envolvidos no cinismo. O cinismo foi uma corrente filosófica fundada por Antístenes, e os seus principais seguidores, que até hoje são muito conhecidos, Diógenes e Hipárquia. Porém, apesar de Antístenes ter fundado a filosofia cínica, Diógenes de Sinope foi o que mais se destacou por ter levado o cinismo ao extremo. Diógenes era muito conhecido ali na região grega como Diógenes o Cão. Apesar de que Antístenes ter fundado a filosofia cínica, foi Diógenes que entrou para a história como o principal pensador da filosofia cínica, por ter levado essa corrente filosófica ao extremo. Diógenes era conhecido ali na região no qual ele se encontrava como Diógenes o Cão, justamente por ter levado ao extremo essa filosofia. Agora, pessoal, apresentarei um pouco sobre as características e objetivos para vocês entenderem mais o pensamento de Diógenes. E a principal característica, pessoal,
dessa filosofia, dessa corrente filosófica, dessa escola grega, seria a vida simples, ou seja, esses pensadores eles se absteriam do materialismo e levariam ali uma vida o mais simples possível. E esse estilo de vida, segundo eles, levariam a busca pela ataraxia, que seria a plenitude de espírito. Como eles eram muito inspirados na filosofia de Aristóteles, essa busca pela felicidade veria através de uma vida simples, veria através da negação de uma vida material. E é por isso, pessoal, que eles preferiam viver de maneira simples, eles preferiam ser realmente chamados de cães na época, justamente para tentar chegar a essa ataraxia, justamente para tentar quebrar com todo aquele sistema moral, com toda aquela conversão social vigente na época. E para resumir o vídeo de hoje, pessoal, eu gostaria de explicar um pouco mais sobre esse livro de Diógenes. Diógenes ele leva a filosofia cínica ao extremo, ou seja, ele despreza todo aquele sistema social, ele despreza toda aquela conversão, toda aquela moralidade. Existem diversas histórias de Diógenes que não se sabe ao certo se foi verdade ou mentira, mas a mais popular que é conhecida a respeito de Diógenes é quando o Alexandre Magno, ou melhor, Alexandre o Grande, ele vai ao encontro, sabendo da existência de Diógenes, ele vai ao encontro de Diógenes, ele vai ao encontro desse pensador que desprezava toda aquela moralidade, toda aquela conversa social. E ao se encontrar com Diógenes, Alexandre Grande fala, claro que atribuindo as minhas palavras, que Diógenes poderia pedir qualquer coisa naquele mundo que Alexandre lhe daria. Diógenes, ironicamente, vira para Alexandre o Grande e o despreza, falando a existência de Diógenes, sabendo da existência desse pensador que vivia com os cães, foi ao encontro de Diógenes e ofereceu a Diógenes tudo que ele pediria. Porém, Diógenes, pelo fato de desprezar todo aquele sistema, toda aquela conversão social, simplesmente, claro que atribuindo as minhas palavras, olha para Alexandre Grande e fala: saia da frente do sol, porque é a única coisa que eu preciso e você não pode me dar. E para concluir o vídeo de hoje, pessoal, eu gostaria de explicar um pouco mais a respeito da filosofia cínica de Diógenes. Diógenes foi um dos principais pensadores dessa filosofia, dessa corrente filosófica, que levou ao pé da letra, levou ao extremo essa filosofia. Diógenes vivia ali na rua, à margem da sociedade, em um barril, realmente vivia ali com os cães, não é à toa que era conhecido como Diógenes o cão. E Diógenes foi o principal pensador da filosofia cínica, pelo fato de ele ter levado todo aquele pensamento cínico de vida simples em busca dessa ataraxia, pelo fato de ele ter levado aquela desconstrução moral e toda aquela conversão social ao extremo. Para Diógenes, viver daquela forma, viver daquela maneira, é o que levaria ele à ataraxia, levaria ele à plenitude do espírito. Esse foi mais um vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Desejo toda a sorte do mundo para o próximo Enem, que vocês possam chegar lá e arrasar. Tá,